Graça e paz, pessoal. Sou o pastor João Leite, do grupo da Igreja da Comunidade Metropolitana de Teresina, no estado do Piauí. E no dia 17 de maio comemoraremos 2 anos de igreja em nosso estado. Para comemorar essa data, resolvemos lançar uma série de estudos áudios bíblicos pautados na teologia queer, teologia inclusiva e na leitura histórico-crítico das Escrituras. Esses estudos são pensados para a nossa comunidade local, mas como serão disponibilizados na web, sabemos que atingirá outras pessoas interessadas no estudo sério da Palavra de Deus. Nosso intuito não é o de polemizar, mas estudar a Palavra de Deus com uma visão inclusiva. Portanto, qualquer discordância, qualquer comentário será muito bem aceito no nosso inbox da página do Face. Qualquer outro tipo de postagem agressiva feita abaixo deste post será automaticamente excluída. Todos os vídeos serão em torno de 10 minutos e serão postados todas as quartas às 19 horas em nosso canal no YouTube e divulgado em nossa página no Face. Esse será um pouquinho maior devido às explicações iniciais. Hoje estudaremos o capítulo 1 e 2 de Gênesis, que tem o tema Gênesis, macho e fêmea e outros os criou. Nosso intuito é dar uma leitura inclusiva à criação de Deus. Vamos lá? O primeiro e mais óbvio recurso de Gênesis 1 e 2 é o de perceber que toda a criação é uma festa. Mas antes de chegarmos no homem e mulher, devemos considerar algumas outras coisas. Primeiro dia. No primeiro dia, Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e a noite trevas. Mas será que isso significa que não há nada entre os dois? Claro que não. Por exemplo, o crepúsculo, que não é citado aqui, existe. A noite pode ser bem iluminada por uma lua cheia, o dia pode ser maçante e nublado, mas ainda assim, não há noite e dia, escuridão e luz que neguem a existência de estados intermediários. Segundo dia. No segundo dia, Deus fez a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e chamou a expansão de céu. Nós sabemos através da ciência que não há uma expansão acima como objeto fixo, mas aceitamos a existência de algo que chamamos de céu, embora não possamos dizer com certeza onde ele começa ou termina. Terceiro dia. No terceiro dia, Deus separou a terra das águas. Deus chamou ao elemento seco terra e as águas chamou mares. Mais uma vez, nós sabemos que a partir de uma simples observação, isso simplifica demais o quadro. Na terra há também rios e lagos, bem como pântanos, mangues e deltas, que não são claramente molhados ou secos, ou que podem variar de estado com as estações. No litoral, há zonas entre mares, que são terra durante a maré baixa e mar durante a maré alta. Nos oceanos existem zonas árticas, onde o mar congelado cria plataformas de gelo, uma forma de terra seca. Entretanto, nada disso nega o conceito de uma diferença entre terra seca e o mar, e o uso desse conceito também não nega a existência de estados intermediários. Ainda no terceiro dia, Deus criou as plantas. Então Deus disse: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Mas onde nessa descrição estão as plantas que não produzem sementes ou frutos? Elas não são parte da criação? Quarto dia. No quarto dia, Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. E por isso ele criou o sol, a lua e as estrelas. Da ciência, porém, sabemos que isso não completa o quadro. O que comumente chamamos de estrelas inclui as verdadeiras estrelas da astronomia, que na verdade são sóis, como que nos é familiar, só que muito mais distante, mas também inclui planetas próximos que mostram apenas a luz refletidas, e galáxias tão distantes de nós que a olho nu se assemelham a estrelas individuais. Às vezes, o céu também inclui o que parece ser estrelas cadentes, meteoritos entrando na atmosfera, e os cometas. Aqui também, a realidade da criação mostra uma abundância de formas para além daquelas incluídas na descrição simples de Sol, Lua e estrelas. No quinto dia, Deus criou os animais. Aqui parece haver um reconhecimento da diversidade da vida. Diz assim: e Deus disse:
que as águas tragam enxames de seres vivos e que as aves voem acima da terra através da abóbada do céu. Assim Deus criou os grandes monstros marinhos e toda criatura vivente que se move, de qualquer natureza, nas abundantes águas, e todas as aves de todos os tipos, e Deus viu que isso era bom. Ainda assim, mesmo neste caso, a lista não é de fato completa. Ao especificar as criaturas que se movem, qual a forma usada para os mexilhões e lapas do mar que não se movem, mas se agarram às rochas para se estabilizarem? Com qual dessas criaturas vivas podemos comparar as bactérias e os vírus? Eles não fazem parte da criação? Claro que sim. O ponto é que a narrativa da criação em Gênesis 1 é uma obra literária, não um catálogo científico. Para listar todas as formas de vida simples seria francamente impossível. Mesmo hoje, há inúmeras espécies ainda não descobertas. O escritor de Gênesis não tenta nomear cada parte da criação e excluir o que não é nomeado. Em vez disso, ele usa um artifício literário para formar uma impressão da diversidade da criação. E que belo trabalho que ele faz! Ele começa com a descrição do vazio, mas vai adicionando a cada dia, culminando numa impressionante narrativa da grandeza de toda a criação, com a humanidade no ápice. Ainda que, como descrito acima, não identifique todas as partes da criação, mas apenas alguns componentes chaves. Os artistas visuais entendem tal técnica. Nenhum pintor tenta mostrar em uma paisagem cada folha da realidade, cada grama, cada galho. Na arte, menos é mais. O escritor de Gênesis 1 usou a arte para criar uma impressão de toda a diversidade da criação por uma seleção cuidadosa. Assim é com a descrição do sexto dia. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. De uma perspectiva heterossexista, lendo esse versículo isoladamente, é natural que referência a homem e mulher seja usada para apoiar a visão heteronormativa, que acredita na existência de apenas dois sexos biológicos e, por extensão, dois papéis de gêneros associados, e uma única orientação erótica heterossexual. Tal leitura, porém, estreita, no entanto, é contrária à do Conselho sobre Interpretação Bíblica da Comissão Pontífice Bíblica, com o conhecimento que obtemos da ciência e até mesmo das tradições mais antigas da exegese bíblica sobre tal passagem. A Comissão Pontífice adverte fortemente contra interpretações superficiais de versos simples. Em vez disso, é importante considerar o contexto mais amplo da passagem como um todo. A forma literária também requer uma atenção especial à linguagem. Tudo isso conduz a uma interpretação diametralmente oposta ao entendimento restrito de homem e mulher como única compreensão de sexo, gênero e orientação descrita como modelo. Isto é tão inverdade como negar a existência de rios, estuários e pântanos, só porque a terra e o mar são nomeados para representar a terra seca e a água, ou negar os planetas, cometas e galáxias, porque somente o Sol, a Lua e as estrelas são explicitamente descritas. Leia na íntegra como uma passagem expressiva e poderosa de literatura, em vez de um catálogo científico. Esta é uma celebração da diversidade da criação. Isso inclui a diversidade de sexo biológico, gênero e orientação, que nós, como comunidade LGBT, encarnamos, e todos e todas são feitas à imagem de Deus. Para uma visão científica sobre o assunto, é preciso não olhar para as palavras de Gênesis como resultado de uma pesquisa empírica. Estes mostram claramente que a humanidade inclui dois sexos biológicos primários, mas também uma proporção pequena, mas mensurável, de pessoas com uma variedade de condições hermafroditas. Simplesmente não é verdade que existam apenas os sexos masculino e feminino, e que todos os seres humanos são uma coisa ou outra. Também não é verdade que existam apenas dois sexos, ou que estes sejam identificados como sexo biológico. Em muitos períodos históricos e regiões geográficas, algumas sociedades reconheceram outras possibilidades. Há homens que assumiram o sexo feminino e mulheres que assumiram papéis masculinos,
como por exemplo as esposas garotos e os maridos fêmeas descritos na África, ou pessoas de dois espíritos descritos pelos nativos americanos. Também não é a orientação sexual necessariamente determinada por qualquer combinação de sexo e gênero, ou mesmo uma simples questão de ou e ou. Nas sociedades em que o reconhecimento social era dado às pessoas que viviam com gêneros diferentes do seu biológico, existiam relações sexuais, e em alguns casos com pessoas do mesmo sexo, mas com parceiros de gêneros opostos, e em outros casos com sexo oposto, mas parceiros do mesmo gênero. Mesmo restringindo cada uma dessas dimensões de sexo, gênero e orientação para apenas duas possibilidades, isso nos leva a 8 combinações possíveis. Mas sabemos que em cada dimensão há muito mais do que apenas duas possibilidades. Isso é especialmente verdadeiro para a orientação. Embora a cultura ocidental moderna temos a tendência de pensar em termos de uma dicotomia hétero-homo, com algum reconhecimento de uma minoria bissexual, a consideração histórica, antropológica, social e psicológica sugere que, na verdade, todos nós somos, por natureza, colocados em algum lugar num contínuo bissexual, a partir do qual, pelo condicionamento social e por circunstâncias pessoais, acabamos forjando uma vida pessoal mais estreitamente identificada com um ou com outro. A ciência, portanto, suporta a leitura de Gênesis como uma celebração da diversidade, incluindo a diversidade sexual e de gênero. Até os primeiros escritores judeus e cristãos não veem Gênesis restringir a humanidade a apenas uma dicotomia de sexo masculino e feminino, como Michael Carter observa em seu comentário sobre Gênesis 1 e 2. Diz ele: aponta Sally Gross que no judaísmo rabínico houve o reconhecimento de que nem todo mundo nasceu do sexo masculino ou feminino. Textos rabínicos usam dois termos, tum-tum, ailonit, para designar pessoas de sexo intermediário. Similarmente, o cristianismo usa hermafrodita em uma categoria humana reconhecida. Isso é profundamente enraizado no próprio texto da criação, em Gênesis. Na versão alternativa contida no capítulo 2, no verso geralmente mal traduzido como: então o Senhor formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser humano. Na verdade, tanto Carden como Salzan Lawler deixam claro que a palavra hebraica que aqui se refere a homem é Adam. Não seria de se esperar que colocassem o nome de Adão, mas esse é um termo de gênero neutro para uma planta trepadeira andrógena, um proto-humano formado a partir do solo. Só mais tarde se reconhece a necessidade desse pequeno ser humano ter uma companhia. Separou então o Senhor o único gênero proto-humano em dois gêneros distintos. Então, a noção de LGBT em Gênesis é uma distorção das Escrituras? Bom, deixo-vos julgar. Minha opinião, porém, é que a distorção vem de interpretações heteronormativas, que ignoram o contexto como um todo e com o seu viés natural de ter lido inadequadamente uma poderosa apresentação literária da história da criação como um relato científico da sexualidade natural, que claramente não é. Bom, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Espero que sirva para vocês em algum local, alguma coisa. E nosso próximo encontro estudaremos: devemos perdoar a Deus por não odiar as pessoas que odiamos? E terá base no texto de Jonas 3, 10 a 43. Lembrando que também esse estudo está completo em nosso blog, que o endereço aparece aí embaixo. Fiquem com Deus e até o próximo encontro na próxima quarta. Muito obrigado.